1 Samuel, capítulo 25. E faleceu Samuel, e todos os filhos de Israel se ajuntaram, e o plantearam, e o sepultaram na sua casa em Ramá. E Davi se levantou, e desceu ao deserto de Parã. E havia um homem em Maom que tinha as suas possessões no Carmelo, e era este homem muito poderoso, e tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. E era o nome deste Nabal, e o nome de sua mulher, Abigail. E era a mulher de bom entendimento, a formosa, porém o homem era duro e maligno nas obras, e era da casa de Caleb. E ouviu Davi no deserto que Nabal tosqueava suas ovelhas. E enviou Davi 10 jovens e disse aos jovens: Subi ao Carmelo, e indo a Nabal, perguntaram-lhe em meu nome: Como está? E assim direis: Aquele próspero paz tenhas, e que a tua casa tenha paz, e tudo o que tens tenha paz. Agora, pois, tenho ouvido que tens tosqueadores. Ora, os pastores que tens estiveram conosco. Agravo nenhum lhes fizemos, nem coisa alguma lhes faltou. Todos os dias que estiveram no Carmelo, perguntar aos teus jovens, e eles tudo dirão: esses jovens, pois, achem graça a teus olhos, porque viemos em bom dia. Dá, pois, a teus servos e a Davi, teu filho, o que achareis à mão. Chegando, pois, os jovens de Davi, e tendo falado a Nabal todas aquelas palavras em nome de Davi, se calaram. E Nabal respondeu aos criados de Davi e disse: Quem é Davi e quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje, e cada um foge ao seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses que degolei para os meus tosqueadores, e o daria ao caminho. E voltaram e vieram e lhe anunciaram tudo conforme todas essas palavras. Pelo que disse Davi aos seus homens: cada um cinja a sua espada. E cada um cingiu a sua espada. E cingiu também Davi a sua. E subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Porém, um dentre os jovens o anunciou a Abigail, mulher de Nabal, dizendo: Eis que Davi enviou mensageiros desde o deserto a saudar o nosso amo. Porém, ele se lançou a eles. Todavia, aqueles homens têm nos sido muito bons, e nunca fomos agravados deles, e nunca nos faltou em todos os dias que conservamos com eles. Quando estávamos no campo de muro em redor, nos serviram assim de dia como de noite, todos os dias que andamos com eles, apacentando as ovelhas. Ora, pois, agora e vê, não há quem lhe possa falar. Então Abigail se apressou e tomou 200 pães e 2 odres e de vinho, e 5 ovelhas guisadas, e 5 medidas de trigo tostado, em 100 cachos de passas, e 200 pastas de figos passados, e os pôs sobre jumentos. E disse aos seus jovens: Ide adiante de mim, eis que os seguirei de perto. Isso, porém, não declarou ao seu marido Nabal. E sucedeu que, andando ela montada num jumento, desceu pelo encoberto do monte, e eis que Davi e os seus homens lhe vinham ao encontro, e encontrou-se com eles, e disse Davi: Na verdade, em vão tenho guardado tudo quanto este tem no deserto, e nada lhe faltou de tudo quanto tem, e ele me apagou o mal por bem.
Assim faça Deus aos inimigos de Davi, e outro tanto, se eu deixar até amanhã, de tudo que tem, mesmo até o menino. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se e desceu do jumento, e prostou-se sobre o seu rosto diante de Davi, e se inclinou à terra, e lançou-se a seus pés, e disse: Ah, Senhor meu, minha seja a transgressão. Deixa, pois, falar tua serva a teus ouvidos, e ouve as palavras da tua serva. Meu senhor, agora não faça este homem de Belial, a saber, Nabal, impressão do seu coração, porque tal é ele. Qual é o seu nome? Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. E eu, tua serva, não vi os jovens de meu senhor que enviaste. Agora, pois, meu senhor, vive o Senhor e viva a tua alma, que o Senhor te impediu de vires com sangue de que a tua mão te salvasses. E agora tais quais Nabal sejam os teus inimigos, e os quais te procuram mal contra o meu senhor. E agora esta é a bênção que os trouxe na tua serva ao meu senhor, dei-se aos jovens que andam após pisadas de meu senhor, perdoa, pois, a tua serva desta transgressão, porque certamente fará o Senhor cada firme ao meu senhor, porque meu senhor guerreia as guerras do Senhor, e não se detém achando mal em ti, por todos os teus dias. E levantando-se algum homem para te perseguir e para procurar tua morte, então a vida de meu Senhor será atada no feixe dos que vivem com o Senhor, teu Deus. Porém, a vida de teus inimigos se arrochará ao longe, como do côncavo de uma funda. E há de ser que, usando o Senhor como meu Senhor, conforme todo o bem que já tem dito de ti, e tiver estabelecido chefe sobre Israel, então meu Senhor não te será por tropeço, nem por pesar no coração o sangue sem causa derramaste, nem tampouco o haver se salvado, meu Senhor, assim mesmo. E quando o Senhor fizer bem ao meu Senhor, lembra-te então da tua serva. Então Davi disse a Abigail: Bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. E bendito o teu conselho, e bendita tu, que hoje me estorvaste de vir com sangue e de que a minha mão me salvasse. Porque, na verdade, viva o Senhor Deus de Israel, que me impediu que te fizesse mal, que se tu não te apressares me não vieras ao encontro, não ficaria a Nabal até a luz da manhã, nem mesmo o menino. Então Davi tomou da sua mão o que tinha trazido e lhe disse: Sobe em paz a tua casa e vês aqui que tenho dado ouvidos à tua voz e tenho aceitado a tua face. E vindo a Abigail a Nabal, eis que tinha em casa um banquete, com banquete de rei, e o coração de Nabal estava alegre nele. E ele, já muito embriagado, pelo que não lhe deu a entender palavra alguma, pequena nem grande, até a luz da manhã. Sucedeu, pois, que pela manhã, havendo já saído de Nabal, o vinho sua mulher lhe deu entender aquelas palavras. E se amorteceu nele o seu coração, e ficou ele como pedra. E aconteceu que, passados quase 10 dias, feriu o Senhor a Nabal, e este morreu. E ouvindo Davi que Nabal morrerá, disse: Bendito seja o Senhor que pleitou o pleito da minha afronta da mão de Nabal e deteve aos seus servos do mal, fazendo, ó Senhor, tornar o mal de Nabal sobre a sua cabeça, e mandou Davi falar a Abigail para tomá-la por sua mulher. Vindo
Pois os criados de Davi a Abigail no Carmelo lhe falaram, dizendo: Davi nos tem mandado a ti para se tomar por sua mulher. Então ela se levantou e se inclinou com o rosto em terra e disse: Eis aqui a tua serva servirá de criada para lavar os pés dos criados de meu senhor. E Abigail se apressou e se levantou e montou no jumento com suas 5 moças que seguiam as suas pisadas. E ela seguiu os mensageiros de Davi. E foi sua mulher também tomou Davi, a Ainoã de Jezreel. E também ambas foram suas mulheres, porque Saul tinha dado sua filha Mical, mulher de Davi, a Pauti, filho de Laís, o qual era de Galim. Então, pessoal, esse foi o capítulo 25, né, de 1 Samuel. Espero que vocês tenham entendido o que o capítulo 25 de 1 Samuel quis transmitir para nós, pessoal. Agora, o capítulo 26 de 1 Samuel, pessoal. E vieram os gifeus a Saul a Gibeá, dizendo: Não está Davi escondido no outeiro de Aquilá, à entrada de Jessimon. Então Saul se levantou e desceu ao deserto de Sif, e com ele 3.000 homens escolhidos de Israel, a buscar a Davi no deserto de Sif. E acampou-se Saul no outeiro de Aquilá, que está na entrada de Jessimon, junto ao caminho. Porém, Davi ficou no deserto e viu que Saul tinha após ele ao deserto, pois Davi enviou espias e soube que Saul vinha de certo, e Davi se levantou e veio ao lugar onde Saul se tinha acampado. Viu Davi o lugar onde se tinha deixado Saul e Abner, filho de Ner, de chefe do seu exército, e Saul estava deitado dentro do lugar dos carros, e o povo estava acampado ao redor dele. E respondeu Davi e falou a Amileque, o Eteu, e a Abisai, filho de Jeruíta, irmão de Joabe, dizendo: Quem descerá comigo a Saul ao arraial? E disse a Abisai: Eu descerei contigo. Vieram, pois, Davi e Abissai de noite ao povo, e eis que Saul estava deitado, dormindo, dentro do lugar dos carros, e a sua lança estava pregada na terra, a sua cabeceira, e Abner e o povo estavam deitados ao redor dele. Então disse Abissai a Davi: Deus te entregou hoje nas mãos dos teus a teu inimigo. Deixa-mo, pois, agora encravar com a lança de uma vez na terra, e não o ferirei segunda vez. E disse Davi a Abissai: Nenhum dano lhe faça, porque quem estendeu a sua mão contra o ungido do Senhor e ficou inocente. Disse mais Davi: Vive o Senhor, que o Senhor o ferirá, ou o seu dia chegará em que morra ou descerá para a batalha e perecerá. O Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o ungido do Senhor agora. Porém, toma lá a lança que está à sua cabeceira e a bilha da água, e vamos-nos. Tomou, pois, Davi a lança e a bilha da água da cabeceira de Saul, e foram-se, e ninguém houve que o viesse, nem que o advertisse, nem que acordasse, porque todos estavam dormindo, pois havia caído sobre eles um profundo sono do Senhor. E Davi, passando a outra banda, pôs-se no cume do monte, ao longe, de maneira que entre eles havia grande distância. E Davi brandou ao povo e a Abner, filho de Ner, dizendo: Não responderás, Abner. Então Abner respondeu e disse: Quem és tu, que brandas ao rei? Então disse Davi a Abner: Porventura não és varão, e quem há em Israel como tu? Porque
pois não guardaste tu, ó rei, teu senhor, porque um do povo veio para destruir o rei, teu servo. Não é bom isso que fizeste. Vive, ó Senhor, que sois dignos de morte. Vós que não guardaste a vosso Senhor, o ungido do Senhor, vede, pois, agora onde está a lança do rei e a bilha da água que tinha à sua cabeceira. Então conheceu Saul a voz de Davi e disse: Não é esta a tua voz, meu filho Davi? E disse Davi: Minha voz é, ó rei, meu senhor. Disse mais: Por que persegue o meu senhor? Assim o seu servo, pois, que fiz eu e que maldade se acha nas minhas mãos. Ouve, pois, agora te rogo, ó rei meu, Senhor, as palavras de teu servo. Se o Senhor te incita contra mim, cheire ele a oferta de manjares. Porém, se são os filhos dos homens malditos, sejam perante o Senhor, pois eles me têm repelido hoje, para que eu não fique apegado à herança do Senhor, dizendo: Vai, serve aos outros deuses. Agora, pois, não se derrame o meu sangue na terra diante do Senhor, pois saiu o rei em busca de uma pulga, como quem persegue uma perdiz nos montes. Então disse Saul: Pequei, volta, meu filho Davi, porque não mandarei fazer-te mal, porque foi hoje preciosa a minha vida aos teus olhos, eis que procedi loucamente e errei grandissimamente. Davi então respondeu e disse: Eis aqui a lança do rei. Passe cá um dos jovens e leve-a. O Senhor, porém, pague a cada um a justiça e a sua lealdade, pois o Senhor te tinha dado hoje na minha mão, porém não quis estender a minha mão contra o ungido do Senhor. E eis que assim como foi a tua vida, hoje de tanta estima aos meus olhos, de outra tanta estima seja a minha vida aos olhos do Senhor, e ele me livre de toda tribulação. Então Saul disse a Davi: Bendito ser tu, meu filho Davi, pois grandes coisas farás e também prevalecerás. Então Davi se foi pelo seu caminho e Saul voltou para o seu lugar. Então, pessoal, esse foi o capítulo 26 de 1 Samuel. Espero que vocês tenham entendido o que o capítulo 26 de 1 Samuel quis transmitir para nós, pessoal. Agora, o capítulo 27 de Samuel, pessoal. Disse, porém, Davi no seu coração: Ora ainda, algum dia perecerei pela mão de Saul. Não há outra coisa melhor para mim do que escapar apressadamente para a terra dos filisteus, para que Saul perca a esperança de mim e cesse de me buscar todos os termos de Israel, e assim escaparei da sua mão. Então Davi se levantou e passou com os 600 homens, e homens que com ele estavam Aquis, filho de Maoque, rei de Gate, e Davi ficou com Aquis em Gate, ele e os seus homens, cada um com a sua casa. Davi com ambas as suas mulheres, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o Carmelita. E sendo Saul avisado de que Davi tinha fugido para Gate, não cuidou mais em o buscar. E disse Davi a Asquis: Se eu tenho achado graça aos teus olhos, dai-me lugar numa das cidades da terra, para que ali habite, pois por que razão habitaria no teu servo contigo na cidade real? Então lhe deu Aquis naquele dia a cidade de Ziclate, pelo que Ziclate pertence aos reis de Judá, até o dia de hoje. E foi o número dos dias que Davi habitou na terra dos filisteus, 1 ano e 4 meses. E subia Davi com os seus servos
e deram sobre os Jerusitas e os Jersitas e os Amalequitas, porque antigamente eram estes os moradores da terra, desde como quem vai para o sul até a terra do Egito. E Davi feria aquela terra e não dava vida, nem ao homem nem à mulher. E tomava ovelhas e vacas e jumentos e camelos e vestes e vinha a Aquis, dizendo: Aquis, sobre onde destes hoje, Davi dizia: sobre o sul de Judá e sobre o sul dos Zerameleceus e sobre o sul dos Queneus. E Davi não dava vida nem ao homem nem à mulher para trazê-los a Gate, dizendo: para que porventura não nos denunciem, dizendo: assim Davi o fazia, e este era o seu costume, porque todos os dias que habitou na terra dos filisteus, e Aquis confiava em Davi, dizendo: fez-se ele, por certo, aborrecível para com o seu povo em Israel, pelo que me será o por servo para sempre. Então, pessoal, esse foi o capítulo 27 de 1 Samuel. Espero que vocês tenham entendido o que o capítulo 27 de 1 Samuel quis transmitir para nós, pessoal. Agora, o capítulo 28 de 1 Samuel. E sucedeu naqueles dias que, juntando os filisteus, os seus exércitos para a peleja, para fazer guerra contra Israel, disse Aquis a Davi: sabe de certo que comigo sairás ao arraial, tu e os teus homens. Então disse Davi a Aquis: assim saberás tu o que fará o teu servo. E disse Aquis a Davi: por isso te terei por guarda da minha cabeça para sempre. E já Samuel era morto, e todo o Israel o tinha chorado, e o tinha sepultado em Ramá, que era a cidade, e Saul tinha desterrado os adivinhos e os encantadores, e ajuntaram os filisteus, e vieram e acamparam-se em Sunem, e ajuntou Saul a todo o Israel e se acamparam em Giboá. E vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu e estremeceu muito o seu coração. E perguntou Saul ao Senhor. Porém, o Senhor lhe não respondeu nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então disse Saul aos seus criados: buscai-me uma mulher que tenha o espírito de feiticeira, para que vá a ela e a consulte. E os seus criados lhe disseram: eis que em Endor há uma mulher que tem o espírito de adivinhar. E Saul se disfarçou e vestiu outras vestes, e foi ele, e com ele 2 homens, e de noite vieram a mulher, e disse: peço-te que me adivinhes pelo espírito de feiticeira, e me faça subir a quem eu te disser. Então a mulher lhe disse: eis aqui tu sabes o que Saul fez, como tem destruído a terra os adivinhos e os encantadores, porque pois me armos um laço à minha vida para me fazer matar. Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: vive o Senhor, que nem te sobrevirá por isso. A mulher então lhe disse: a quem te farei subir? E disse ele: faze-me subir a Samuel. Vendo, pois, a mulher Samuel, gritou em alta voz. E a mulher falou a Saul, dizendo: por que me tens enganado? Pois tu mesmo és Saul. E o rei lhe disse: não temas, porém, que é o que vês? Então a mulher disse a Saul: vejo deuses que sobem da terra. E lhe disse: como é a sua figura? E disse ela: vem subindo o homem, ancião, e estava envolvo numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Samuel disse a Saul: por que me designaste, fazendo-me subir?
Então disse Saul: muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim e Deus se tem desviado de mim e não me responde mais nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei a ti, para que me faças saber o que hei de fazer. Então disse Samuel: por que, pois, a mim me perguntas, visto que o Senhor te tem desamparado e se tem feito teu inimigo? Porque o Senhor tem feito para contigo como pela minha boca te disse, e o Senhor tem rasgado o rei na tua mão e o tem dado a teu companheiro Davi. Como tu não deste ouvidos à voz do Senhor e não executaste o ferver da sua ira contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isso. E o Senhor entregará também a Israel contigo na mão dos filisteus. E amanhã tu e teus filhos estareis comigo, e o arraial de Israel, ó Senhor, entregará nas mãos dos filisteus. E imediatamente Saul caiu estendido por terra, e grandemente temeu por causa daquelas palavras de Samuel. E não houve força nele, porque não tinha comido pão todo aquele dia e toda aquela noite. Então veio a mulher Saul, e vendo que estava tão perturbado, disse-lhe: eis que deu ouvido à tua criada, a tua voz, e pus a minha vida na minha mão, e ouvi as palavras que disseste. Agora, pois, ouve também tu as palavras das tuas servas, e porei um bocado de pão diante de ti, e come, para que tenhas forças para te pôr a caminho. Porém, ele o recusou e disse: não comerei. Porém, os seus criados e a mulher o constrangeram e deu ouvidos à sua voz. E levantou-se do chão e se assentou sobre uma cama. E tinha a mulher em casa uma bezerra cevada, e se apressou e a decolou, e tomou farinha e amassou, e a cozeu em bolos asmos, e os trouxe diante de Saul e de seus criados, e comeram. Depois levantaram-se e se foram aquela mesma noite. Então, pessoal, esse foi o capítulo 28 de 1 Samuel. Espero que vocês tenham entendido o que o capítulo 28 de 1 Samuel quis transmitir para nós, pessoal. Agora, o capítulo 29 de 1 Samuel. Ia juntar os filisteus todos os seus exércitos em África e acamparam seus israelitas junto à fonte que está em Jereel. E os príncipes dos filisteus se foram para lá com centenas e com milhares, porém Davi e os seus homens iam com Aquis na retaguarda. Disseram então os príncipes dos filisteus: que fazem aqui estes hebreus? E disse Aquis aos príncipes dos filisteus: não é este Davi, o criado de Saul, rei de Israel, que esteve comigo há alguns dias ou anos, e coisa nenhuma achei nele, desde o dia em que se revoltou até ao dia de hoje. Porém, os príncipes dos filisteus muito se indignaram contra ele e disseram-lhe os príncipes dos filisteus: faze voltar a este homem e torne ao seu lugar em que tu pusestes, e não desça conosco a batalha, para que não se nos torne na batalha em adversário, porque com que aplacaria este a seu senhor? Porventura não seria com as cabeças desses homens? Não é este aquele Davi de quem uns aos outros respondia nas danças, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi as suas dezenas de milhares. Então Aquis chamou a Davi e disse-lhe: vive o Senhor, que tu és reto, e que a tua entrada e a tua saída comigo no arraial são boas aos meus olhos, porque nenhum mal em ti achei, desde o dia em que a mim viesse até o dia de hoje. Porém, a seus olhos os príncipes não agradas. Volta, pois, agora volta em paz, para que não faças mal aos olhos dos príncipes dos filisteus.
Então Davi disse a Aquis: por que fiz o que achaste no teu servo, desde o dia em que estive diante de ti até ao dia de hoje, para que não vá e peleje contra os inimigos do rei meu senhor. Respondeu, porém, Aquis e disse a Davi: bem o sei e que, na verdade, aos meus olhos és bons. Como um anjo de Deus, porém, disseram os príncipes dos filisteus: não suba este conosco a batalha. Agora, pois, amanhã de madrugada, levanta-te com os criados de teu senhor, que tem vindo contigo, e levantando-vos pela manhã de madrugada, e havendo luz, parti. E então Davi de madrugada se levantou, ele e os seus homens, para partirem pela manhã e voltarem à terra dos filisteus. E os filisteus subiram a Jerel. Então, pessoal, esse foi o capítulo 29 de 1 Samuel. Espero que vocês tenham entendido o que o capítulo 29 de 1 Samuel quis transmitir para nós, pessoal. Agora, o capítulo 30 de 1 Samuel, pessoal. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziclague, e tinham ferido a Ziclague, e a tinha posto a fogo, e levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram. Com as filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achavam com ele alçaram a sua voz e choraram até que neles não houve mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o Carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me, peço-te aqui, o efote. Aibatar trouxe o efote a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a essa tropa, alcançá-la-ei. E o Senhor lhe disse: persegue-a, porque de certo a alçarás e tudo liberarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os que ficaram atrás pararam. E seguiu-os Davi, ele e os seus 400 homens, pois que 200 homens ficaram atrás por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. E acharam no campo um homem egípcio e trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe a beber água. Deram-lhe também um pedaço de massa de figos secos e 2 cachos de passas, e comeu. E voltou-lhe o seu espírito, porque havia 3 dias e 3 noites que não tinha comido pão, nem bebido água. Então Davi lhe disse: de que és tu e de onde és? E disse o moço: egípcios, sou servo de um homem amalequita, e o meu senhor me deixou porque adoeci. Há 3 dias nós demos um impeto para a banda do sul, dos Queretitas, e para a banda de Judá, e para a banda do sul, de Caleb, e pusemos fogo a Siclac. E disse-lhe Davi: poderias descendo guiar-me a essa tropa? E disse-lhe: porque Deus me jura que me não matarás, nem me entregarás à mão de meu senhor, e descendo te guiarei a essa tropa. E descendo o guiou, e eis que estavam espalhados sobre a face
de toda a terra, comendo e bebendo e dançando por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. E feriu-os Davi desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte. E nenhum deles escapou, senão só os 400 jovens, que montados sobre os camelos fugiram. Assim livrou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas. Também as suas duas mulheres livrou Davi, e ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, e até os filhos e as filhas, e também desde as ovelhas e vacas, e levavam-nas diante do ouro, gado, e diziam: Este é o despojo de Davi. E chegando Davi aos 200 homens que, de cansados, que estavam, não poderiam seguir a Davi, e que deixaram ficar no ribeiro de Besor. Estes saíram ao encontro de Davi e do povo que com ele vinha, e chegando-se Davi ao povo, os saudou em paz. Então todos os maus e filhos de Belial, dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram: Visto que não foram conosco, não lhe daremos do despojo que libertamos, mas que leve cada um sua mulher e seus filhos e se vá. Porém, Davi disse: Não fareis assim, irmãos meus, com o que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou a tropa que contra nos vinha a nossas mãos, e quem em tal vos daria ouvidos? Porque qual é a parte dos que desceram a peleja, também será a parte dos que ficaram com a bagagem, igualmente repartiram. Os que assim foi deixa aquele dia em diante, porquanto os pôs por estatuto e direito em Israel até o dia de hoje. E chegando Davi a Ziclac, enviou do despojo aos anciões de Judá, seus amigos, dizendo: Eis aí para vós uma bênção do despojo dos inimigos do Senhor. Aos de Betel e aos de Ramote do sul, e aos de Jatir, e aos de Aroer, e aos de Sifomete, e aos de Estemoá, e aos de Racal, e aos que estavam nas cidades jeramelitas, e nas cidades dos queneus, e aos de Ormã, e aos de Borazã, e aos de Ataque, e aos de Hebron, e a todos os lugares em que andará Davi, ele e os seus homens. Então, pessoal, esse foi o capítulo 30 de 1 Samuel. Espero que vocês tenham entendido o que o capítulo 30 de 1 Samuel quis transmitir para nós, pessoal. Agora, o capítulo 31 de 1 Samuel, pessoal. Os filisteus, pois, pelejaram contra Israel, e os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus e caíram atravessados na montanha de Gilboá. E os filisteus apertaram com Saul e seus filhos. E os filisteus mataram a Jonatas e a Abinadab e a Malquisua, filho de Saul. E a peleja se agravou contra Saul, e os flecheiros o alcançaram, e muito temeu por causa dos flecheiros. Então disse Saul ao seu pajem de armas: Arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos e me atravessem e escarneçam de mim. Porém, o seu pajem de armas não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu pajem de armas que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Assim faleceu Saul e seus 3 filhos, e o seu pajem de armas, e também todos os seus homens morreram juntamente naquele dia. E vendo os homens de Israel que estavam desta banda do vale e desta banda do Jordão, que os homens de Israel fugiram, e que Saul e seus filhos estavam mortos, desampararam as cidades e fugiram, e vieram os filisteus e habitaram nelas. E sucedeu, pois, que vindo os filisteus
Ao outro dia, a desposar os mortos, acharam a Saul e a seus 3 filhos estirados na montanha de Gilboá. E cortaram-lhe a cabeça e o despojaram das suas armas e enviaram pela terra dos filisteus em redor a anunciá-lo no templo do Senhor, dos seus ídolos e entre o povo. E puseram as suas armas no templo de Astarote e o seu corpo o afixaram no muro de Bet-Sean. Ouvindo então isto, os moradores de Jabes, de Gileade, os que os filisteus fizeram a Saul, e todo homem valoroso se levantou e caminharam toda a noite, tiraram o corpo de Saul e os corpos de seus filhos do muro de Bet-Sean. E vindo a Jabes, os queimaram e tomaram os seus ossos e sepultaram debaixo de um arvoreto em Jabe e jejuaram 7 dias. Então, pessoal, esse foi o capítulo 31 de 1 Samuel. Espero que vocês tenham entendido o que o capítulo 31 de 1 Samuel quis transmitir para nós, pessoal. Então, pessoal, esse foi o livro de 1 Samuel. Espero que vocês tenham entendido o que o livro de 1 Samuel quis transmitir para nós, pessoal. E amanhã vai ser o segundo livro de Samuel, tá, pessoal? Amanhã, no mesmo horário, sempre o segundo livro de Samuel, tá, pessoal? Então, até amanhã, pessoal.